A mensagem aqui. É hoje a festa, né? Pois é, eu não sabia se era hoje ou se era amanhã. Então o povo está na festa, é por isso que o povo não está na aula. Pois é, né? Essa hora são 7h30 ainda. Vamos lá, né? Eu já dei aí uns 10 minutinhos para o pessoal ir chegando. Boa noite a todos e todas que estão aqui no momento. A gente já está na reta final, tá? Desse ponto a ponto projeto. O tópico, então, né? Propriamente dito dele é o orçamento. Posteriormente a ele seria não, será as referências bibliográficas, e para aqueles que têm comitê de ética, após as referências, tem os apêndices com o termo de consentimento livre esclarecido, se vai fazer alguma ficha de questionário, etc. Certo? Então, a princípio, a gente está aí, né? No decorrer do semestre, vendo esse ponto a ponto do projeto, tal qual está lá no esqueleto de vocês. Inclusive, enfatizar aqui, deixa eu colocar para gravar, que é para vocês também inserirem o referencial teórico que eu falei, tá? Eu não parei nele, porque afinal de contas o referencial teórico é uma continuação, né, dessa tua introdução. Entretanto, né, tal qual a introdução, vocês vão escrever, né, a cada parágrafo referenciando outros autores, etc., para amplificar, né, essa atualização acerca do tema. Viemos aí no decorrer do semestre vendo esse ponto a ponto, né, a cada aula, e a cada aula fazendo a correção aí dos pontos. Teremos ainda mais um encontro antes, né, de iniciar as apresentações. Apresentações essas, como eu já havia dito, a gente vai começar no dia 31 de maio. Por quê? Porque não vai caber todo mundo somente no dia da segunda avaliação, certo? Então, a gente tem mais um encontro semana que vem, para fechar aí, né, toda e qualquer dúvida, bem como para falar um pouco mais, né, acerca dessa apresentação, que eu só vou dar uns spoilers aqui, né, por quê? Porque a apresentação vai ficar a critério de cada dupla, cada trio, ou individualmente, para que cada um de vocês montem, certo? Desde que, nesse layout dos slides, vocês tenham ali a logomarca nasal. Mas já dando spoiler da apresentação, tudo que está contemplado na parte escrita, vocês transferem ali, né, para a apresentação de vocês, obviamente, né, a organização vai depender de cada um de vocês, sejam tópicos, né, ou sejam colocando pequenos parágrafos. Lembrem de nunca colocar muito conteúdo escrito, tá, para não ficar uma poluição visual muito grande de conteúdo. Mas o layout, fundo, a organização desses slides vai ficar a critério de vocês, desde que contemple todos os pontos do projeto, da parte escrita, e também vocês coloquem lá a logomarca nasal, padronizado direitinho. Pode ser no formato de slides nasal, né, que é o que a gente usa, aquele azul, ou vocês podem ficar livres aí para escolher o layout que vocês quiserem. A gente vai iniciar no dia 31 as apresentações, seguindo o dia 7, que é o dia da segunda avaliação, e possivelmente estenderemos até o dia 14, porque seria o dia da segunda chamada, enfim, então a gente fecha ali todas as apresentações de 15 minutos aproximadamente, cada uma. Posteriormente à apresentação, eu faço algumas pontuações também, certo? E por isso a gente não fecha 15 minutos só, né, para cada apresentação, e a gente vai estender em 3 dias. 3 terças. Além disso, vai ficar a critério de vocês essa organização das apresentações. Com a outra turma, a gente fez um sorteio randômico, né, via esses aplicativos que tem aqui de sorteio, esses sites, né, de sorteio que a gente tem na internet. Caso queiram, a gente pode fazer isso também. Bruno me envia aí a lista atualizada de todas as duplas, enfim, de todas as equipes, e a gente faz o sorteio, ou pode ficar a critério de vocês esse sorteio. Lembrando que, obviamente, se alguém precisar trocar, né, tudo bem, fiquem à vontade, e eu preciso ser comunicada antes com uma lista atualizada
em caso de troca, certo? Falando um pouco das apresentações, que eu vou enfatizar semana que vem, que é o nosso último encontro, já que hoje tem pouca gente aqui. Então, seguimos aí, fechando o semestre, né, agora com esse último ponto aí do nosso projeto, né? Projeto esse que vocês vão entregar todos, independente do dia que ficar para apresentar, seja 31, 7 ou 14. Todos vão entregar parte escrita e enviar apresentações via e-mail, certo? Para não ficar injusto aí para quem vai ficar por último, ficar consertando, mudando, enfim. Então, dia 31, todo mundo entrega esse projeto impresso, dessa vez sim, né, toda a formatação do formato, né, original que eu disponibilizei para vocês, espaçamento, margens, todos os itens, etc. Certo? E além disso, vocês também vão enviar via e-mail a apresentação de vocês em PowerPoint, certo? Alguma dúvida quanto a isso? Minha tela está meio estranha aqui, por isso que eu estou mexendo. Tranquilo? Pode falar em microfones ou chats, tá? Professora, repita, por favor, a data que a senhora disse que é para enviar para o seu e-mail o projeto. 31, certo? Dia 31, que é a nossa última terça do mês, é quando a gente inicia as apresentações, tá? E todo mundo tem que enviar as apresentações via e-mail e entregar a parte escrita impressa, formatada, no formato original aí, padrão, que eu disponibilizei para vocês, certo? É. Mais alguma dúvida? Pronto. Além disso, semana passada a gente viu o tópico do cronograma, certo? Quem não me mostrou cronograma, quer mostrar agora, ainda tem alguma dúvida ou posso seguir a vida para o próximo tópico? Digam aí. Todo mundo acompanhou direitinho? Todo mundo entendeu? Não precisa rever esse ponto, não. Tá tranquilo? Professora, de hoje a 8, no caso, é dia 24, a senhora vai estar tirando essas últimas dúvidas lá na sala. Exatamente. Certo? Nosso último encontro aí falando mais um pouco acerca da apresentação, certo? A partir do dia 31, certo? Mais alguma dúvida aí, fiquem à vontade, tá? Tranquilo? Então vamos lá, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, aliás, algumas, tá? Só pegando o gancho aí dessa questão da apresentação para vocês entenderem, né, que vai ficar muito a critério de vocês, eu vou abrir aqui dois modelos aqui de apresentação de outros colegas, certo? Para que vocês possam ter uma noção aí acerca de layout, que vocês vão ficar muito à vontade com relação a isso, certo? Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma pré-apresentação, uma primeira revisão aí, né, de apresentação, uma primeira versão. Só para a gente entender, vai ser contemplado, tipo, a capinha você vai botar ali, né, logomarca nasal, tal. Não vou marcar ali, só para não trazer também a exposição das pessoas, embora isso não seria um problema. Então, o layout vai ser a critério de vocês, desde que contemple todos os tópicos do projeto. Então, aqui tem a introdução e a organização também, vocês vão ficar à vontade, tá? A justificativa, bem como as hipóteses, os objetivos divididos em geral e específicos, metodologia, que é a ordem um pouco diferente, né? Com relação ao referencial teórico também, que eu frisei aí no início, todos devem ter, tal qual está lá no nosso modelo, certo? Que é uma extensão, uma continuação, entre aspas, por assim dizer, da introdução de vocês, que deve ser referenciada, por isso é um referencial teórico, certo? Tudo referenciadinho aí, com pautas atuais que estão sendo desenvolvidas no momento acerca do tema, certo? Isso aqui é de
também de odonto, e tem milhões aqui de apresentações. Poderia mostrar milhões de exemplos, já que a gente já teve 2 turmas, né, que já defenderam aí. Então, só para vocês terem uma noção, eu vou colocar 2 apresentações comparativas, né? Aqui é o orçamento, que a gente vai falar já já, e o cronograma, que foi como a gente já trabalhou também na semana passada, bem como as referências ao final, que também tem que ter da apresentação, e o agradecimento aqui. Cronograma esse, que nessa apresentação, nesse formato aqui, foi disposto dessa forma, certo? Vou abrir uma outra apresentação, só para a gente ter uma noção. Essa semana que vem eu vou ter que mostrar de novo, já que a gente vai pontuar a apresentação, e hoje tem pouca gente. Vou abrir uma outra só para vocês terem noção de um outro layout, um outro formato, tá? E já comecem aí, quem for bom de Canva, né? Essas coisas, já comecem aí a trabalhar acerca disso aí, tá? Então, aqui já é um outro formato, certo? Logomarca nasal, indico colocar em todos os slides, não somente na capa, tá? Isso é uma apresentação bem bacana, já foi versão final, certo? Trazendo aqui todos os tópicos da introdução. Caso vocês queiram trabalhar diante da temática de vocês imagens, ok. Porém, referenciem as imagens. Se forem imagens que vocês colocaram, que vocês próprios, né, fizeram, tiraram a foto, coloca lá arquivo pessoal. Caso não, traz o site que vocês trouxeram a imagem, certo? Ou o artigo, seja lá o que for, tá? E tal qual a gente escreve lá na introdução, todas as referências têm que estar aqui sinalizadas também. Pode ser sinalizada dessa forma, como os meninos colocaram. Vocês podem trabalhar os tópicos da introdução, né? Em pequenos tópicos e colocar todas as referências aqui ao final do slide, né? Separado por ponto e vírgula, ordem crescente, etc, certo? Etc. Então, aí vai ficar a critério de vocês, tá? Estou mostrando alguns formatos aí. Tudo da introdução, justificativa, hipóteses trabalhadas pelos colegas, né, diante do projeto, os objetivos divididos em geral e objetivos específicos, a metodologia trabalhada em subtópicos, para aqueles que têm subtópicos na sua metodologia, para os que não têm, pode trabalhar aí num parágrafo, ou mesmo que não tenha subtópicos na parte escrita, pode colocar os subtópicos na apresentação também, certo? Esse foi um trabalho que teve, né, também comitê de ética, então isso também precisa fazer parte da metodologia. Análise e interpretação dos dados, bem como o orçamento, que é o que a gente vai ver já já, tá? Os meninos trouxeram até um gráfico aqui para mostrar o que é gastar mais, gastar menos, ficou massa essa ideia. E aí foi deles, não foi minha, né? O que a gente trabalha geralmente é o formato grade. E o cronograma, finalizando aí o projeto, né? A apresentação com as referências. E vocês podem colocar, né? Caso aquelas pessoas que trabalhem com questionário ou com comitê de ética após as referências, tal qual a gente viu lá no início, né? A ordem dos itens do projeto. A gente tem os apêndices posteriormente, que nesse caso aqui foi acerca dos itens do comitê de ética, né? Relativos ao comitê de ética, como a carta, né, enviada junto ao penitenciário de Caruaru, bem como o termo de consentimento livre esclarecido, o questionário que os meninos usaram, né, para fazer essa avaliação, e vocês podem também ficar à vontade para colocar uma mensagenzinha aí no final também, tal qual a gente faz na TCC 2, versão final, certo? Então, só para a gente ter uma noção de que as apresentações vai ficar muito a critério de vocês a organização, tá? Desde que contemplem todos os itens da parte escrita, certo? E também coloquem lá logomarca nasal, etc. Não precisa ser aquele slide azul que a gente trabalha padrão, porém, a logomarca precisa estar sinalizada diante de toda a apresentação de vocês, certo? Tranquilo? Alguém quer ter alguma dúvida com relação a isso de cara ou posso seguir a vida? A senhora falou que não era para utilizar os textos que a gente vai colocar no impresso, no slide, para usar mais tópicos, não é isso? Porém, se você se sentir mais segura, né, escrevendo mais, colocando pequenos parágrafos escritos, pode ficar à vontade, tá?
Vocês que vão ver aí, até porque a apresentação é um norte para vocês que estão apresentando para a gente o tema de vocês, certo? Então, fiquem à vontade. Vai ter gente que, obviamente, vai precisar, né, de mais texto escrito. E ok, certo? Eu estou dando essa dica aí, né, só para a gente não colocar, tipo, de repente, um slide cheio demais de conteúdo escrito. E também vai estar ok se a pessoa se sentir mais segura. Mas, esteticamente falando, trabalhem aí pequenos textos, tópicos, etc., como uma dica para a vida, certo? Sim, certo, mas a questão das referências a gente utiliza, coloca todas que usou na parte escrita, não é isso? Todas, exatamente, certo? Tudo que está no seu projeto você vai falar, tá? Tudo que está lá você vai falar na tua apresentação aí nesse tempinho de 15 minutos no máximo, certo? Porém, a organização de como você vai falar fica a seu critério e todas as referências ao final você coloca lá também na sua apresentação. Não precisa falar elas não, mas a gente vai ver os slides das referências, certo? Ok. Mas alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Muito boa a pergunta da colega. Fiquem à vontade aí, podem falar. Dúvidas? Posso seguir? Então vamos nessa. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o orçamento, certo? A gente viu o cronograma na semana passada, né? Cronograma esse que eu sempre digo, não fiquem engessados, né? Nos exemplos que eu trago para vocês, não. Os exemplos é só para dar uma clareada e vocês verem a coisa materializada, além dos que eu trago na minha aula, comparando aí também com de outros colegas que fizeram os deles baseados nas orientações que eu trago em aula, certo? A única coisa comum, por assim dizer, né, de um cronograma ou de um orçamento, por exemplo, é o formato que a gente trabalha ele, tá? O cronograma, no caso, a gente trabalha ele no formato grade, né, como eu trouxe para vocês semana passada, e vou repetir agora aqui só para vocês terem uma lembrança novamente antes de falar do orçamento, certo? Então, por exemplo, a gente tem aqui um exemplo de cronograma. Deixa eu aumentar um pouco aqui, né? Que eu acho que foi até o que eu trouxe para vocês semana passada, tá? Para a gente seguir o gancho. O que a gente tem de comum, digamos assim, né? É o formato. Esse formato grade cronograma, que nada mais é do que o norte que vocês vão ter no mês a mês, do que vocês vão fazer de atividade, para a gente ter certeza que vai chegar em dezembro e vai dar tempo de vocês apresentarem a TCC 2, certo? Então, o que a gente tem em comum aqui? Além dos meses, as atividades, que vão variar de projeto para projeto, certo? No caso dos meninos aqui, eles trouxeram, né, definição do tema, a discussão, né, dos objetivos, das hipóteses, trouxeram as questões projeto, bem como posterior a isso, né, as questões referentes à pesquisa de campo que eles fizeram, a coleta de dados, a interpretação deles, chegando aí ao final, né, com a redação e revisão da TCC e a apresentação da TCC 2 lá em dezembro. Mesmo caso de vocês aí, que a gente tem como data marco aí da apresentação da TCC 2 de dezembro, certo? Geralmente a gente começa em meados de novembro, mas coloco prazo final para dezembro, tá? Então, o que vai ter de igual, entre aspas, vai ser esse formato grade aqui, porque até a forma que vocês vão sinalizar a atividade por mês pode mudar. Vocês podem fazer assim pintando, vocês podem fazer colocando um X, podem fazer colocando um símbolo, um coração, uma bomba, sei lá. Cada um vai fazer o seu formato aí de cronograma. Porém, o que tem em comum é as atividades e o que é que você vai fazer por mês, certo? Isso é o comum de todo cronograma. Tal qual o formato orçamento, também a gente trabalha um formato padrão, certo? Orçamento esse que nada mais é, e a gente vai inserir no nosso projeto, embora não tenha lá no formato original, mas é o último tópico antes das referências que a gente vai inserir obrigatoriamente, porque essa parte de orçamento, recursos financeiros, recursos orçamentários, tudo sinônimo, tá? Serve como um treino para que, caso vocês fossem submeter esse artigo, ou melhor, esse projeto, a um órgão de fomento,
como CAP, CNPq, FACEP, para reivindicar, né, para tentar uma bolsa de auxílio, né, para esses custos do projeto, vocês precisariam justificar com esse orçamento para o órgão dizer, não, realmente a pessoa precisa de um auxílio aí financeiro para desenvolver o projeto. Então, nele vai estar indicado todos os materiais e equipamentos, sejam provisórios ou permanentes daquele ambiente que você trabalha, para que você desenvolva o seu projeto, para que você desenvolva a sua pesquisa, tal qual eu trago um exemplo aí de um projeto dos colegas, que traz aí a descrição de todos os itens, bem como a quantidade, o valor unitário e o valor total, certo? Este é o formato padrão de um orçamento. Já teve colega que dentro desse formato padrão ainda fez uma adaptação mais, deu um upgrade, por assim dizer, dividindo esse orçamento, né, com relação à descrição em terceirizados, né, tipo serviços terceirizados, se ele contratou alguém para fazer uma revisão do artigo lá na frente, né, material de escritório, fez subdivisões dentro da descrição, esse primeiro tópico aqui. Então, temos um formato padrão? Temos, porém vocês podem adaptar, por quê? Porque tanto orçamento quanto cronograma é muito individualizado para o seu projeto, certo? Então, aqui eu trago um exemplo de descrição, né? Notebook, impressora, tinta de impressora, as resmas de papel A4, a gasolina, já que houve deslocamento para fazer essas entrevistas, alimentação, pastas, caderno, encadernação, né, da versão final, tanto capa dura quanto capa simples, material de escritório, incluso canetas, lápis, os capotes cirúrgicos, caixas de luva, máscara, os pacotes de palito de picolé, né, utilizados para fazer, para recolher essas lesões, né, os fragmentos dessas lesões bucais, pacote de algodão, papel toalha, o álcool, né? Então, isso aqui é um modelo. Isso aqui é um exemplo baseado em tudo que esses colegas usaram para desenvolver o projeto deles, tá? Que, obviamente, quem vai fazer uma revisão não vai usar tudo isso aí que tem aí, certo? Não vai usar esses capotes, etc. Porque você vai estar ali no computador pesquisando. Então, é um outro formato, é um outro tipo, né, de material. Tal qual a gente tem aqui um outro exemplo de outros colegas, né, que inclusive trabalharam uma revisão, que traz aqui, né, a descrição com relação também aos itens, quantidade, valor unitário e valor total. Isso são os itens básicos que tem que ter no orçamento e vai variar os itens que vocês vão usar, certo? Formato assim, grade também, né? Porém, os itens vai variar de projeto para projeto. Trouxe aqui as cópias de encadernação, os cartuchos para impressora, o papel A4, o combustível para fazer esse deslocamento, né, já que as equipes moravam distante, bem como o valor do notebook e da impressora utilizadas diante do desenvolvimento da pesquisa, do projeto. E aí, cada colega de vocês vai fazer um formato de orçamento diferente, baseado no que vocês vão utilizar para desenvolver a pesquisa de vocês. O que tem que ter lá? A descrição desses itens, a quantidade, o valor unitário, bem como o valor total, como um treino aí, né? Para que vocês venham a desenvolver esse orçamento. Por quê? Porque caso vocês fossem submeter esse projeto para um órgão de fomento, vocês já saberiam, então, orçar o que vocês teriam de custo para reivindicar, certo? Esse auxílio. Um outro exemplo aqui de um outro projeto. Deixa eu compartilhar aqui. Então, são inúmeros, né? A gente poderia ver aqui 300 mil exemplos. Como eu falei aqui, ó, esses recursos já estão divididos aqui, né, com relação aos itens, recursos humanos, recursos materiais, né, finalizando com os recursos financeiros totais. Já foi um projeto mais simples, né? Cada um vai trazer o que quiser aí organizar, né? Revisor textual, enquanto recursos humanos, material, né, próprio, cartucho, que foi uma revisão, né, a gente consegue distinguir, o papel, os livros, as cópias, a encadernação, bem como os recursos financeiros totais.
Então, cada projeto vai ter o seu formato. O que vai ter de comum, professora? Esse formato grade, bem como descrição dos itens, qual item você está utilizando, né? A quantidade, valor unitário, né? O valor total, para você orçar o projeto como um todo, certo? De cara, então, juntem-se aí as suas duplinhas, trios ou individual, caso haja aqui alguém que esteja fazendo individual, e já façam esse treinamento para agora, para apresentar já já, tá? Eu vou dar uns minutinhos aqui para vocês, agora são 8 horas, vou dar uns minutinhos para vocês desenvolverem esse orçamento, a função aqui, né, de vocês apresentarem daí também já está autorizada aqui por mim. E pós esses minutinhos que eu vou dar, que for terminando, já vai apresentando aí o seu orçamento como um treino, tá? Podem fazer isso agora, nesse momento, certo? Qualquer dúvida, vão tirando aí, tá? Deixa eu ver o que o Bruno diz aqui. Pronto. Então, vou dar esses minutinhos. Dúvidas vocês vão tirando aqui em tempo real, estamos ao vivo. Podem ir colocando a mão na massa aí, tá?
O Bruno perguntou aqui, coisas que já tem, né? Tipo computador, impressora. Isso. E, por exemplo, você vai fazer um estudo de caso, né? Vai precisar fazer uma remoção de uma lesão, enfim. Então, esse bisturi, tudo isso, todos os equipamentos, inclusive os permanentes, né? Que você vai utilizar na sua pesquisa, no seu projeto, você também insere, certo? Eu lembro que tem gente que vai fazer estudo de caso, certo?